Valendo agora. Estamos de volta de novo again com você aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Roda dos Esclarecedores, 16ª Roda dos Esclarecedores. Iniciando um novo trimestre com você. A partir de agora, nós vamos estudar agora um tema muito interessante, né? Falando sobre crise, falando sobre a diversidade que nós estamos enfrentando. E a lição desse trimestre, ela é uma lição comentada pelo pastor Eurico Bester. Ele que é teólogo, falecido já, nasceu em 1913, um finlandês, né? Veio para o Brasil em 1948 e faleceu em 1999, e essa foi uma das lições que ele comentou, se não me engano, uma das últimas lições que ele comentou. Sim. Ele foi o maior comentarista de lições da Escola Bíblica, mais de 35 lições comentadas pelo pastor Eurico Bester, um homem... Na realidade a gente chama de pastor, mas ele gostava de ser chamado de missionário, né? Isso mesmo. Ele tem uma teologia sistemática muito profunda, inclusive eu tenho essa teologia sistemática do pastor Eurico Bester. Uma das primeiras lançadas aqui no Brasil foi a dele. Foi, né? Então isso muito bacana. Ele era finlandês, né? Veio em função da situação de guerra ali, por volta de 1948, veio para o Brasil, passou muito tempo na Bahia para resolver uma crise que estava tendo lá na igreja. Então um homem assim muito experimentado no conhecimento bíblico e uma autoridade aqui que nos abençoou muito com seus conhecimentos, né? Então nós vamos falar sobre os princípios divinos em tempo de crise, né? Baseado na reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa lição ela foi comentada em 1993. Você diz, mas não nem sabia que tinha coronavírus. Mas os princípios eles se estendem para os nossos dias. Nós esperamos que você seja extremamente abençoado a partir do entendimento dessa lição. Nós vamos estudar a lição de número 1, que é a lição que fala exatamente sobre Daniel, né? Daniel ora por um despertamento. Essa é a lição de número 1. Tem como textual uma referência em Tiago 5,16, que fala sobre confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ela traz uma aplicação prática que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Será? Nós vamos discutir sobre isso. Não sei se vai dar debate aqui, mas a gente vai falar sobre decretos. A gente vai também explicar um pouquinho como é que a gente trabalha todo esse entendimento à luz das Escrituras. Nós temos uma lição riquíssima. Eu acredito que nós estamos aqui com 2 debatedores. O irmão Kemuel não pôde estar conosco hoje, em função de trabalho, mas nós estamos aqui com 2 esclarecedores. E hoje eu estou mais para o ponto de dúvida. Que bom que eu vou... Que bom que eu vou poder aprender com vocês. Vai não. Então a gente vai discutindo aqui juntos para chegarmos a um consenso. E eu quero... dado essa introdução inicial, eu quero pedir para a irmã Josilene, né, nos dirigir em oração, para que no abrir e fechar da nossa boca não saia só sapiência, conhecimento humano, mas que Deus seja glorificado e o povo que está em casa seja despertado, né? Porque a ideia aqui é que a gente fale sobre despertamento que produza mudança de vida na vida sua, nossa, que estamos aqui falando sobre esse assunto. Irmã Josilene, nos dirige em oração. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais um domingo, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade, Deus. Nós sabemos que nesse momento muitos estão aí fora, passando momentos difíceis, enlutados, passando dificuldades financeiras, familiares, problemas de saúde. Meu Pai, mas Tu nos trouxeste aqui, meu Deus. Tu nos deste a oportunidade de estarmos partilhando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Abre o nosso entendimento, que não venhamos ser nós, o nosso conhecimento, aquilo que nós sabemos de nós mesmos, mas que o Teu Santo Espírito venha direcionar e que vidas possam ser alcançadas, ser tocadas, ser, meu Pai amado, esclarecidas com esse debate. Senhor, que nós venhamos ser canal de bênção, Pai. Toma a direção, toma o primeiro lugar, Pai. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, porque cremos que Tu já nos deste a vitória lá na cruz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Frasezinhas de efeito, né? Eu não sou o Kemuel, eu tenho uma minha frasezinha de efeito. O Kemuel foge, né? Fica aqui o desafio para ele, né? E como a Josi passou muito tempo usando frase de efeito e citando os outros, eu vou citar hoje
Leonard Ravenhill. Quem talvez não conheça o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, e ele diz assim, rapaz, essa frase me impactou ontem à noite quando eu estudava. Foi no momento que vocês abandonaram o lugar secreto de oração, foi ali que vocês caíram. Rapaz, eu fiquei assim, pesado. Eu sou Adonias Carvalho e essa é a minha frase de entrada. Nós vamos falar também sobre o lugar secreto de oração, sobre despertamento espiritual que perpassa por comunhão e oração. Mas que hora mesmo que você foi dormir ontem? Que quando deu 10 horas, aquele disse, é teu dia de botar as crianças para dormir. Depois eu tive que levantar, meu filho, para ficar aí até mais tarde estudando, né? Que é a vida de quem mexe com essa área de negócio de teologia pesada, viu? Muito bem, vocês têm a oportunidade de se apresentarem aí com suas frases. Bora lá, José, bora competir aqui. Meu nome é Josi Maciel, eu estou aqui nesse domingo, nessa manhã de domingo alegre, feliz por estar aqui. Quero dizer para você que estava com saudade, domingo eu estava lá só assistindo e com muita vontade, né, de também estar aqui participando. Mas enfim, estou aqui nessa manhã. A frase que eu trouxe é do célebre Barclay, quando ele diz assim, o cristianismo nunca consiste em conhecer algo sobre Jesus, sempre consiste em conhecer Jesus. Então as pessoas acham que conhecer o cristianismo é estar estudando acerca de Jesus, quando na verdade nós estamos aprendendo a conhecer Jesus. E eu quero deixar essa frase para você que está em casa, que você possa se despertar a conhecer Jesus, a ter experiências com Ele. Meu nome é José Carvalho, a paz do Senhor, eu quero deixar 2 frases. Rapaz, ele tem que a competição tá alta desse jeito, rapaz. A primeira é do pastor Elinaldo Renovato de Lima, quando diz, quando a crise mostra a sua face. E a outra, não sei se é trazendo da arca, se é apacentar, mas diz o hino deles, quando tudo diz que não. Tua voz me encoraja. Cadê? O Bruno Maranhão tá aí, assistindo com a gente. O Bruno, eu conheci Toque no Altar, moço, a gente cantava no conjunto Ebenezer em Teresina. Rapaz, o Bruno botou, acho que as letras tudinho do Toque no Altar. Foi nessa época que eu conheci. Então, Bruno Maranhão aqui comentou com a gente. Meu irmão, evangelista Bruno, vice-presidente do Campo Satélite. Daqui a pouco tem EBD com ele também. Ele sempre está fazendo. Você que nos assiste, você tem a oportunidade também de receber uma palavra através da execução da aula da Escola Bíblica Dominical, através do evangelista Bruno Leandro Maranhão Diniz. Maranhense veio arretado de Imperatriz. Maranhão gente sempre boa vem demais. Coisa boa para a glória de Deus. É, né? Verdade. Nosso próprio pastor veio do Maranhão. Exato. Pastor Nil está assistindo conosco. Oh, coisa maravilhosa e um desafio, sabe? O pastor Nil está assistindo, chega a gente se treme na base, mas Deus lhe abençoe, pastor Nil, interage conosco e a gente vai aprendendo aqui juntos. Pastor Nil, tio Dondon, foi uma pessoa que bem no iniciozinho da minha jornada com Cristo, eu tive grandes experiências com o Senhor através da vida do pastor Nil, que estava sempre presente em Piripiri, ali na casa do irmão Antônio Rosa, que inclusive foi... O irmão Antônio Rosa me ganhou para Jesus, ele é meu pai na fé, meu pai espiritual, né? E eu sou muito feliz pela vida de vocês. Pastor Nil, um grande abraço, viu? Você sabe que você é muito especial para mim e para a nossa família, viu? Glória a Deus. Muito bem, nós vamos lá. Lição, tem perguntas. Perguntazinhas foi o presbítero Kemuel que fez, né? Ele não pôde estar aqui. Eu digo, não, você faz as perguntas, se vire aí. Ele então, esteve trabalhando até de madrugada, né? Pô, deve estar dormindo agora, mas ele vai acordar aí e depois vai assistir. Bom, a primeira pergunta que eu tenho é, nesse trimestre, só para situar você novamente, nós vamos falar sobre os princípios divinos em tempo de crise, né? Ou seja, esses princípios não mudam, eles são inegociáveis para tempos de crise ou fora do tempo de crise. E aí a pergunta fica o seguinte: Daniel viveu em um momento de grave crise para a sua nação. O que motivou Daniel a ser despertado para a oração naquele momento de crise? O que foi o gatilho? De repente ele despertou para orar, né? Vocês podem me ajudar aí? O José já fica se coçando ali. O José já está no ponto. Mas deixa eu tomar a frente logo, José. Vamos logo, vamos começar a aquecer aqui as turbinas, né? Então, eu acredito, né, que uma frase que eu ouvi assim que eu aceitei Jesus, né, inclusive pelo pastor José Veras Fontinelli, uma pessoa a quem eu tenho muito respeito, muita admiração, e ele gostava de uma frase que dizia assim: quem ora pouco, pouca bênção. Quem ora muito, muita bênção. Quem não ora de jeito nenhum,
às vezes a misericórdia do Senhor abençoa, né? Mas pela misericórdia. Mas eu acredito, meus queridos que estão em casa nos assistindo, o crente, ele não tem que esperar uma luta. Ele não tem que esperar uma adversidade para que ele esteja assim exercendo a sua fé, o seu relacionamento com o Senhor. É muito comum em tempos difíceis, em tempos de grandes crises, né? Algumas pessoas que estavam até afastadas da comunhão com Cristo, elas se aproximarem e entrarem em um fervor espiritual, elas recebem aí uma renovação, uma restauração, mas eu creio que não é bem assim. Daniel, ele já tinha o hábito. A palavra do Senhor diz como já lhe era de costume, não é? Está ali orando naquela janela que dava acesso a Jerusalém 3 vezes por dia, que já era um costume. Então, Daniel estava sim vivendo um momento de crise, um momento de grande dificuldade, mas não fora aquele momento de dificuldade em si que levara Daniel a estar desenvolvendo aquele relacionamento ali, aquele hábito de estar 3 vezes por dia conversando com o Senhor. Eu tenho falado nas minhas redes sociais, e principalmente eu tenho sido despertada a estar interagindo mais nas minhas redes sociais. Inclusive, quero convidar você que nos assistem, né, a aceitarem, a estarem assinando o canal da nossa igreja, não é? AD Piripiri, é um íconezinho preto, tem o outro lá que é com fundo branco, mas o nosso AD Piripiri é com fundo preto. E convido você também a estar entrando lá no nosso Instagram também, no meu pessoal, Josilene Maciel. E eu tenho compartilhado algumas experiências, e algo que tem me despertado é a questão da força do hábito, de você criar rotinas. Eu digo para você que está nos assistindo nessa manhã, que isso mudou minha vida completamente. Antigamente eu não tinha uma rotina acertada. E as coisas acabavam que você trabalhava muito com apagando incêndios. E na vida espiritual não é diferente. Quando você desenvolve um relacionamento com o Senhor, quando você já tem aquele horário. Lembro-me de uma certa feita, um pastor que eu admiro muito, o pastor Francisco da Coluna de Fogo, ele gostava de dizer assim: olha, irmãos, levem a sério o relacionamento de vocês com o Senhor. Levem a sério o compromisso que vocês têm com o Senhor, porque o Senhor, ele está te aguardando naquela hora. Se o teu dia de ir para o culto é domingo e sexta, o Senhor te espera lá. Se você tem o costume de orar às 8 da manhã, às 7 da manhã, o Senhor está te esperando. E tem até alguns cantores que fazem hinos em cima dessa verdade. E eu creio que é assim. Quando você tem um marido, quando você tem um filho ou um amigo, e você tem o costume de lidar com ele em determinado horário, ele vai esperar aquela tua atitude naquele horário. Agora imagine o nosso Deus, que é grandioso, que é tremendo, né? Então, Daniel, ele já tinha esse relacionamento com o Senhor. No momento em que ele começa a observar a realidade, já estão quase com 70 anos. A palavra do Senhor diz que era aos 70 anos que nós teríamos a vitória. E ainda não vejo nada de mudança. Então eu vou intensificar. Então eu acredito que não é começar a ter um relacionamento, mas é intensificar em um momento de angústia, em um momento de uma grande crise. Então nessa manhã, irmãos, nós queremos lhe incentivar. Se você ainda não tem o hábito, ainda não tem esse costume, essa rotina de ter um tempo, de ter um lugar para adorar o Senhor, para buscar a presença do Senhor, para devotar a Deus o crédito que Ele merece, que a Ele todas as coisas, né? Então, se você ainda não tem, eu quero te incentivar, quero te motivar nessa manhã. Pronto, deixa eu entrar aqui, porque senão a Josi não vai deixar eu falar. Porque o negócio é pesado. Vamos lá, vamos competir. Respondendo a tua pergunta, eu acredito que antes de responder, porque você perguntou o que despertou Daniel buscar Deus em oração. Exatamente, Daniel estava no seu contexto lá. Pronto. De repente, algo aconteceu. Pronto. Que ele foi então, despertado para esse processo. Quem era Daniel, onde ele estava, o que ele estava fazendo, qual era a conjuntura histórica. É bom a gente lembrar que por volta de 60, 65 anos antes desse relato que o pastor Eurico, o missionário, ele coloca, Babilônia
sitiou lá as cidades do povo de Deus, tanto do reino do norte como do sul, derrubou, matou tudo, quebrou, destruiu, queimou e levou os utensílios e junto... Na realidade, mais especificamente, o reino do sul, Isso. né, Judá. Na realidade, o reino do norte já tinha se acabado. E se você gostar muito de história, você vai ver que não existiu um rei sequer no norte que foi temente a Deus depois que Salomão saiu e tal. Mas o que eu quero pontuar aqui é que quando Daniel vai para a Babilônia, aí nós temos toda essa história com Ananias, Azarias e Misael, os companheiros dele, eles eram, digamos, da família nobre, real, né? família real, nobre lá, e ele chega, o autor da lição arrisca em dizer que é aos 15 anos de idade, né? Então Daniel chega, Daniel prova o seu valor espiritualmente falando. Porque quando eles estavam comendo dos manjares, Daniel disse, não quero comer essas comidas que são para outros deuses. E aí o cara lá permite, ele se mostra diante lá do comandante, o imperador, e ele é aprovado. O tempo passa, Daniel, mais uma vez, através do seu testemunho, da sua vida de oração, Deus abençoa ele, os colegas na fornalha, Daniel na cova de leões. Então Daniel tinha o seu valor espiritual provado. Então se existia alguém que tinha tranquilidade, conforto no momento que estava vivendo, era Daniel. Daniel vivia os mais altos privilégios que alguém na corte de Nabucodonosor poderia viver. Daniel, ele desfrutava dos melhores privilégios que alguém na corte de Nabucodonosor tinha. Então, o que levou ele a orar pedindo despertamento? E aí eu vou falar uma coisa para você. Não existe despertamento espiritual longe e fora da palavra de Deus. Daniel estava lendo Jeremias, quando então o Espírito de Deus deu a ele o entendimento que os dias do cativeiro estavam se findando. Então, o que Daniel percebe ali, lendo, e aí eu aprendo outra coisa. Daniel não somente orava 3 vezes ao dia, ele também meditava na lei do Senhor. Ele cumpria o que o Salmo 1 diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e o fruto dá na estação própria. Daniel estava em vida de oração e meditação na palavra, e em um determinado momento da sua vida corriqueira, da sua vida natural, sem 7 dias de oração, sem 8 sábados da vitória, sem 3 pulinhos da libertação, Daniel estava vivendo uma vida diária de oração e leitura bíblica. Quando ele chega num texto, o Espírito entra com poder, graça e revelação e diz, o tempo está se findando. Daniel então ora, não para Deus operar a causa, mas ele ora para que o povo seja desperto espiritualmente para estarem preparados para a ação de Deus. E aqui eu faço eu assumo o teu papel, né? Um grande questionamento. A oração move a mão de Deus? Nós fomos ensinados durante vários anos pelos nossos pais assembleianos de que a oração move a mão de Deus. Mas eu gosto mais do corinho que diz: a oração é a chave que abre o céu. A oração é a chave que abre o céu. A oração, meu irmão, abrirá seu coração. A oração é ouvida lá do céu. Então eu sou muito mais afim, sou muito mais reclinado ao conceito de que a oração é a chave que abre o céu e também abrirá o meu coração. Porque a oração nunca será a ferramenta de mover a mão de Deus. Porque quando eu digo isso, eu estou tirando a soberania de Deus. E nós... Exatamente. Algumas pessoas acham que se orarem, aí vão mudar totalmente. Não é bem assim. E não mudam. E muitos Daniel usam... entendia isso. Na verdade, a vitória já estava decretada lá, ó, quando Jeremias escreveu, o Senhor já tinha dito que quando completasse os 70 anos, eles seriam libertos. Só que o povo precisava entender isso e tomar posse disso. Assim, muita gente usa esse argumento para citar o caso de Ezequias, né? Que dizer que Deus mudou o decreto. Ali foi Mas, se você fato olhar isolado. se você olhar o contexto, já havia uma predisposição em Deus em agir daquele modo. Né? Então, assim, é bom que a gente tenha essa compreensão. Um ponto bem questionador é: Simão José, se a oração não move a mão de Deus, então por que Jesus disse para nós rogarmos ao Senhor da seara para Ele mandar ceifeiros?
Não é a ação de Deus, é a nossa ação. Porque, veja só, a oração, nós falamos aí, eu ia falar BT Cash, Em outras nós falamos em outras rodas, na última, que oração é ferramenta de Deus para que a armadura espiritual seja encaixada na minha vida. A oração é ferramenta de Deus para que eu possa me adequar à vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que todo ser vivente conheça a Deus, que toda alma conheça o Senhor, que Ele não se alegra na morte do ímpio. Então, quando eu oro, eu estou me adequando à vontade de Deus. E uma vez dentro da vontade de Deus, essa vontade é operacionalizada. E qual é a vontade do Senhor? Não é salvar vidas, não é que o ímpio seja alcançado. Então, quando eu digo, Senhor, eu preciso fazer tua obra. Meu Deus, desenvolve a tua palavra na vida do fulano. Desperta ele, batiza ele com o Espírito Santo com fogo. Enche ele dos dons espirituais, enche ele de poder para que ele possa testemunhar. Isso é o quê? É algo que vai engrandecer o meu ego? Isso é o quê? É mover a mão de Deus? Não. Isso é pedir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida do fulano para que ele possa ser aquilo que Deus já havia planejado para ele ser. Um instrumento. Segura só um pouquinho aí, José. Vai, só pontuar aqui a questão, por exemplo, é bom que você entenda, porque senão algumas pessoas vão achar, então eu não preciso orar, não é? Se não vai mover o coração do Senhor. Não é bem assim. Por exemplo, o Gideão, quando ele estava ali se escondendo no lagar, ele já era vitorioso. O Senhor já tinha decretado que ele ganharia aquela vitória com os 300. Só que Gideão não tinha se visto ainda como esse varão valoroso e vitorioso. Então, quando o anjo lhe aparece, ele disse, mas como é que eu sou vitorioso? Eu estou aqui escondido no lagar. Então, quando Daniel ora, ele ora para que o povo reconhecesse a promessa do Senhor e que estava perto deles tomarem posse daquela vitória. Por isso o tema da lição é o despertamento. E ainda pontuando o Gideão, o que me veio interessante e ver aqui o insight na minha mente, é que a oração não move a mão de Deus, a oração move o meu coração para Deus. Exatamente. E assim, eu quero entrar bem aqui, talvez falando aqui alguma coisa. Eu te disse, José, que ele não se controla. Alguma coisinha aqui. Primeiro, o Bruno Maranhão, meu amigo querido, ele diz assim, dúvida, a família de Daniel influenciou sua vida de oração? Com certeza. Nós não temos muita informação sobre a família de Daniel, mas um garoto de 15 anos, príncipe, né, o povo judeu tinha um contexto muito diferente do nosso. A gente acha que o jovem de 10, 15, 20 anos, não, ainda não está pronto, é muito cedo, e o diabo já está usando esse povo aí há muito tempo. Se não serve para o reino de Deus, serve para mim. Dá para fazer aviãozinho, dá para entregar droga, dá para fazer o que você quiser, né? Então, assim, a gente às vezes tem esse pensamento um pouco atrasado em relação a utilizar pessoas que estão em desenvolvimento. Mas Deus conta com esses pequenos. Inclusive, o judeu tratava muito sério sobre o ensino dessas crianças. Então, por hábito, apesar de nós não conhecermos piamente quem era a família de Daniel, nós sabemos que ele era um nobre, muito provavelmente da tribo de Judá também. Sim, era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Tinha instrução e conhecimento, que não era algo raro no povo, especialmente no nobre. Ele era ensinado no conhecimento, ele era treinado, ou seja, muito provavelmente na idade de 15 anos, como arrisca aqui o Eurico Bessner, o missionário Eurico Bessner, com 15 anos ele já tinha a Torá praticamente toda decorada. Ou seja, era uma pessoa que sabia todo o processo do plano de Deus e de libertação de Deus. Fazia parte da cultura familiar do judeu. Até Exatamente. tanto que eles talhavam nos umbrais da porta a lei. Exatamente. E a Bíblia diz andando, o tempo todo eles estivessem repetindo a lei. Mas eu não tenho dúvida que o hábito da oração influencia. Com certeza. E, com certeza, Brunão. Nós que somos pais, nós sabemos, né, o poder da instrução de um pai e de uma mãe. Muito embora a Bíblia não relate muito sobre a família de Daniel, não esteja aí, só diz que ele era de origem nobre, e pelo conhecimento nós acreditamos que os seus pais se preocuparam, né, com a sua instrução. Com certeza, quem é pai, quem é mãe sabe. Meu amigo, para você conseguir algo com criança e com jovem, você tem que gastar muito tempo. Porque a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecaminosa. E se você não estiver direcionando, os desejos da carne, eles vão totalmente superar os desejos espirituais. E assim, um ponto principal para quem lida com adolescente especificamente, é que a ordem, né, vai cumpre seu papel, mas o exemplo arrasta. Ou seja, é muito complicado eu dizer para alguém ir para a igreja se eu não estou indo, para ele orar se eu não estou orando. Aqui eu tenho também a presença ilustre aqui, rapaz. Eu quero responder a pergunta dele, o Nando, que é o Reinaldo Ximenes, muito amigo nosso também do bairro de Fátima.
né? Foi meu padrinho de casamento, esse camarada. Né? Olha aí, a autoridade Reinaldo que ele tem Chimanes aí, aqui, o cara Ele querido tocou nosso. em um ponto. Ele bem trocou aqui num delicado. ponto como os nossos inimigos estão nos vendo, né? Aquelas Só pessoas que aí eu entro no Mas detalhe. bem atrás, o Nando também falou. já aqui, comentou o Nando aqui. Rapaz, Fernandes, né? hoje a interação tá pesada, hein? Ele falou que Daniel não negociou seus princípios, né? Que é algo que o Adonias acabou de pontuar, a questão de você dar o conhecimento, você pode ensinar tudo para o seu filho, mas se você não der o exemplo, né? Então Daniel foi muito determinado. Imagine que foi ele que se levantou e disse: vem cá, meus 3 amigos, ó, nós não vamos comer nada. Nós não vamos nos contaminar aqui. Então é muita determinação para não ter tido o ensino com educação e exemplo. Não, e um ponto-chave é o seguinte: os nossos valores, o nosso cristianismo, ele não é testado no ambiente de igreja, não. É quando sai fora. Exatamente. Muitas sabe? pessoas aqui é dentro quando são você crentes sai, por e lá exemplo, fora. você E aí? teve a oportunidade de ir por... Se bem que eu acho que tu não era evangélico ainda, já era quando tu foi para São Luís? Era, né? Era. Mas assim, a questão, tipo assim, você tá num ambiente de igreja que muda de cidade, que ninguém te conhece, você pode aprontar o que você quiser. Eu glorifico foi a Deus. Foi a mesma situação que eu enfrentei. Estava Indo aqui pra em Piripiri, Teresina. de repente fui para Teresina. Eu glorifico e você a manter Deus. seus princípios, não negociar, é Por algo minha assim que... líder de adolescente, a irmã Edna Coelho. Não sei se ela ouve, vai ouvir, mas foi uma mulher que muito me instruiu a preservar um comportamento cristão. Ontem mesmo eu falava com os jovens aqui, nós estamos estudando, eu quero dizer para você, o livro A Verdade Nua e Crua de Josh McDowell. Ontem eu falava aqui para os meninos, alguém pode pensar, ele está falando sobre esses assuntos, para o jovem aguçar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, um fato interessante, porque a gente tocou aí em 15 anos, adolescência. Em 2011, a CPAD lançou esse livro. Em 2011, o sexo, a palavra sexo, estava entre as 5 palavras mais pesquisadas no Google. O estado do Piauí é o 14º estado que mais pesquisa sobre sexo no Brasil. E em um grau de relevância de 0 a 10, segundo as estatísticas do Google, a palavra sexo está na relevância 9 e 10, entre 9 e 10, em todas as pesquisas nos últimos 2 anos. Ou seja, as pessoas estão buscando respostas no lugar errado. Daniel, quando ele se posiciona aí nessa situação, eu falava muito para os meninos que algumas pessoas têm a visão do jovem como inconsequente, alguém que é propenso ao pecar, que não tem utilidade, que ele só vai se acertar quando ele casar. Quando na realidade isso é uma mentira do inimigo de nossa alma. É uma mentira deslavada do inimigo de nossa alma. É até tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seu exemplo no trato, no falar, na palavra e na pureza. Nós precisamos despertar nossa juventude para ser esse exemplo na pureza. E você que é líder jovem, que é pastor, você que exerce algum tipo de liderança ou influência, cuide da mocidade de sua igreja. Compre esse livro da CPAD, A Verdade Nua e Crua de Josh McDowell, um homem, um obreiro, um pastor, que tem mais de 60 anos no ministério, auxiliando os jovens acadêmicos universitários. Ele é muito claro e não se baseia apenas em achismo, né? É na ciência. Muita pesquisa, muito científico. Deixa eu terminar aqui, que é com vocês é difícil, né? Daniel, eu pontuei algumas coisinhas aqui rápido, como eu não tenho a obrigação de responder. Segura bem, porque o filho Reinaldo está esperando a pergunta, né? Tá bom, pô, responde. A resposta é, Josi, obrigado. Interessante que naquela época a oração ela precisava ser feita, segundo o contexto deles, voltado para Jerusalém. Se tivesse porta, janela, eles teriam que abrir, porque eles tinham algum tipo de costume deles voltado a lá. Hoje a nossa oração, Jesus disse que é no secreto. Então, eu não ando muito pelo lugar, como é que o meu inimigo está me vendo em oração? Ninguém precisa me ver em oração. Uma vez chegaram para um homem de Deus, um dos heróis da fé que Orlando Boy coloca, eu não lembro quem é, mas o princípio é válido. Perguntaram para ele quantas horas ele orava por dia. Você não passa mais do que 1 hora orando. Aqui, mentira e tal. Mas também não passo mais do que 1 hora sem pensar e falar com meu Deus. É o que o apóstolo Paulo, de uma forma muito sublime, fala sobre orar sem cessar. Agora mesmo aqui, ajoelhado, pedindo a Deus que nos usasse com poder, com graça, com virtude para alcançar quem está aí do outro lado, eu falava para o Senhor, que quando nós estivermos andando, em todo momento, que eu possa lembrar de Ti, que eu possa pensar em Ti. Esse é o orar sem cessar. E nessas orações que Daniel fazia de joelho, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto, e o Pai em secreto irá nos ver. O princípio é outro, o Novo Testamento. O Novo Testamento traz esse novo princípio. E assim, eu quero só pontuar aqui rapidinho para a gente já passar para a próxima pergunta, porque o nosso tempo hoje vai ser acelerado. Né? Ainda bem que o Kemuel não está aqui, porque senão ia ser 3 horas de roda, né? Mais uma pessoa falando. Kemuel, nós queremos você aqui.
Daniel não era um aventureiro da oração. Reforçando, Kemuel, nós queremos você aqui sim. Então assim, Daniel não era um aventureiro da oração. Isso é importante. Porque às vezes nós deixamos, como a Josi muito bem pontuou, para gastar o nosso tempo de oração na época da crise. Porque na crise, meu amigo, você não falta culto, você lê sua Bíblia, você lembra de muita coisa. Mas nós não podemos ser pegos no momento de crise. A nossa vida deve ser uma constância, vida de oração. Oração por hábito, por buscar comunhão com Deus. Não para buscar suas bênçãos, mas para buscar contato, né? Seria muito triste você ter uma amizade que você só procura essa pessoa quando você quer benefícios dela. É impossível ter contato com Deus e não ser abençoado. O que eu quero dizer? É impossível orar e não ser abençoado. É por isso que o pastor Zé Vera Fontenelle falava, muita oração, muita E aí bênção. o que acontece? É que nós temos uma compreensão da Escritura muito bem pontuada por você. Daniel se depara com aquilo que a Escritura diz. E às vezes nós temos os grandes extremos que acontecem no meio evangélico. Ou intelectualismo demais pela Escritura, ou oração demais e uma ignorância acerca das verdades bíblicas. E nós precisamos ser sábios e conjugar as duas coisas. O exemplo de Daniel nos leva a pensar sobre isso. Era um homem que se debruçava na oração, mas que se debruçava também na leitura, ou seja, doutrina e devoção. É o que a gente precisa sempre estar pautado na doutrina bíblica e devoto a um relacionamento profundo com Deus. E aí note que aqui Daniel era um conhecedor da Bíblia porque ele conhecia a promessa. E o que motivou aqui em cima do que vocês já falaram? Basicamente, a título de talvez um resumo aqui, Daniel olha para o cenário e vê o povo alheio às verdades bíblicas, né? Ele vê o povo alheio às verdades bíblicas. Vê um cenário de impossibilidades no sentido de que, poxa, está chegando o fim, eu não vejo nenhuma situação movida para que a gente saia livre daqui. Então, eu gosto muito do Cristo e o Coronavírus de John Piper, que ele diz assim, o mesmo Deus que pode livrar da pandemia é o Deus que consola dentro da pandemia. Aqui Daniel está diante de um cenário de que, poxa, Deus fez uma promessa, eu não estou vendo nada acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou me debruçar e ir para aquele que prometeu, no sentido de que fazer ele mover a mão dele, se possível, amém. Se não, que ele console meu coração e abra o meu entendimento para perceber que no momento adequado ele vai cumprir a sua promessa. É interessante que em momentos de crise tem pontos de conexão. Deus não livrou Daniel da cova, mas lá dentro na cova, rodeado de leões famintos, Deus livra Daniel. O que eu acho interessante, né? O que eu acho interessante aqui na história de Daniel, os meninos falando, e eu pontuo para a nossa vida pessoal. Se nós olharmos, né, o livro de John Piper, ele está mostrando que, rapaz, Daniel lá no passado, quando ele viveu aquele momento em que, eu acredito que na hora que disseram que ele ia ser lançado na cova dos leões, ele tremeu na base. Ele era um homem como nós somos, né? Então, com as nossas emoções, ele teve medo. Eu lembro-me, na roda passada, eu fiquei me coçando para estar aqui, né? Para poder dizer uma coisa para você que está em casa, né? Que eu passei por essas experiências. Eu passei uma época da minha vida lendo Rebecca Brown e muitos outros. Eu tinha tanto medo do diabo, eu estudava tanto acerca das marmotas que o diabo apronta, que eu estava esquecendo, não é? Que nós servimos a um Deus que nos guarda. E aí quando por que eu digo que é válido todas as suas experiências, você vai colocando num saquinho, numa mala. A Fernanda Brum tem um hino que eu gosto muito, da sua caixa de lembranças, né? Então você vai colocando na sua caixinha de lembranças e você não despreze tudo isso, porque Satanás realmente é muito poderoso, não é? Nós não podemos desprezar. Mas o que nós começamos a observar é que quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós paramos de ficar só temendo a Satanás e começamos a ver as promessas que o Senhor tem para nós e começamos a ficar motivados a nos mover acreditando que nós temos um Deus que cuida de nós. Então foi isso que Daniel começou a orar, disse: meu Senhor, Tu abriste agora o meu entendimento, Tu falaste comigo. Eu estou conjecturando, é claro, um pouquinho, mas eu acredito que Daniel orou assim: Tu já me fizeste ver o que o Senhor tem já preparado para nos entregar do Teu plano celestial de muito tempo. Mas agora, Senhor, abre os olhos dos outros irmãos. E eu acredito que em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele tem a mesma coisa.
O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Lembro-me que quando começou o período da pandemia, que disseram que ia fechar tudo, que tudo ia ficar trancado, eu fiquei pensando a princípio, os primeiros dias, vai tudo se acabar. E aí eu lembro-me de uma palavra muito forte que eu ouvi do pastor Silas Malafaia, que tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, como eu, como qualquer um. Ele dizendo que o Senhor mostrava para ele uma grande prosperidade. E nós estamos vendo essa prosperidade chegando, fazendo uma análise do comércio, todos os lojistas falando que estão vendendo muito bem, entregando em delivery com suas portas fechadas, mas o Senhor abençoando. Então eu creio que você que está em casa tem que entender essa verdade. O Senhor, Ele já te entregou a vitória. Quando lá na cruz, Ele disse que estava levando sobre Ele todas as nossas enfermidades, todo o mal, todo o castigo, Ele já nos entregou a vitória. Então, quando você acordar de manhã, desenvolva esse relacionamento com o Senhor e se levante como um vencedor. Glória a Deus. Eu acredito até que a gente já caminhou muito pela resposta número 2. Eu também acho. Que seria basicamente que talvez a gente só sintetize. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, isso é um fato. O despertamento espiritual de um crente perpassa por leitura da palavra e oração. Acho que a gente já comentou isso aqui. Na verdade, o José já falou, não é? Eu estava esperando esse momento para falar. Mas o José já comentou que não era somente a oração, né? Não era somente os momentos de oração. A oração, como o presbítero Adonias, o evangelista Adonias falou, ele ultrapassa, não deve ficar somente no mérito do seu dobrar de joelhos e conversar com o Senhor. Mas quando você conhece as promessas que Deus tem para te entregar, que já está tudo lá, nós já recebemos todas as promessas, nós, através da oração, Senhor, me ajude a tomar posse. O que Gideão precisava era tomar posse, que ele era um vencedor, que Deus o queria usar. Você que está em casa, o Senhor quer te usar. Agora, a minha oração e a tua oração deve ser a seguinte: Senhor, abre o meu entendimento para saber o que tu queres fazer através de mim e para me mover da maneira certa, para vir cumprir o propósito que o Senhor tem. E eu penso muito, Josi, que infelizmente dentro do contexto do evangelicalismo brasileiro, a gente tem alguns problemas de conexão com a verdade. Por exemplo, hoje a maioria das pessoas que pensam numa promessa de Deus para a sua vida, que tem promessas gerais para o povo de Deus e promessas específicas, mas eu penso que a gente caminha muito talvez por um egoísmo que tem partido. Deus cumpre as tuas promessas na minha vida, né? E muitas vezes eu aprendo com Daniel aqui talvez uma verdade muito profunda, é que Daniel sabia que tinha promessas que incluíam ele, que eram para o povo de Deus, e ele se debruça num contato com Deus, porque uma promessa de Deus para a nossa vida, para ela ter sentido, eu preciso estar em contato com Deus. Eu preciso estar ali caminhando com Deus. E a gente precisa talvez, a gente até falou na época de ministério aqui, né? Todo mundo quer um ministério para chamar de meu. E hoje basicamente todo mundo quer uma promessa para chamar de sua, né? Não, Deus tem promessa na minha vida, de me levar não sei para onde, de fazer isso. E a gente precisa compreender que tudo no reino de Deus não é sobre mim e sobre você. É sobre o reino dele. É glória para Ele. Toda e qualquer promessa que Ele tenha para a tua vida, para a minha vida, ou quem quer que seja, é para somar no reino dele. Se o teu sentimento é egoísta, se o teu sentimento é centralizador no próprio feito do que Deus pode fazer através da tua vida, que visa talvez te projetar, você está com um sentimento errado. E é o remédio da oração que tira esse sentimento de nós. Porque toda vez que nós nos aproximamos de Deus em oração, nós somos disciplinados por Ele a rever as nossas prioridades. Porque é dele que nós recebemos o manancial certo para tirar os olhos de nós mesmos e colocar nele, para ele e para o meio dele a glória, pois a ele, como já diz Paulo ali, referindo-se aos romanos, né? E assim, o objetivo de ser usado por Deus, né, de ser canal, de fazer muita coisa, é um objetivo corretíssimo, maravilhoso, é o que Deus quer. A motivação é que é errada, né? E eu lembro-me, esses dias eu lendo sobre Pedro, sobre a história de Pedro, né, e falando como Deus usou a Pedro, usou a Paulo, eu lembrava-me, teve um período na minha vida que eu, com esse meu jeito sanguíneo, né, algumas pessoas usavam isso para me acusar. E aí Satanás ficava colocando na minha mente que, não, pois então você não tem respaldo para fazer isso ou para fazer aquilo. Eu quero te dizer que Deus vai te usar sim. E quando você tomar posse disso, quando você desenvolver o teu relacionamento com o Senhor, você vai compreender como está usando o teu temperamento da maneira correta.
para o engrandecimento do reino do Senhor. Tem aquele nosso hino da harpa que eu gosto muito, que ele diz assim: quer ser vencedor? Guarda o contato com o teu Criador. Muito bem. Então, a oração Assembleia nada mais na é raiz. do que um contato com o Senhor. Meus irmãos, hoje tá bombando aqui a roda dos esclarecedores. A Glória a Deus, aqui queremos agradecer você que está em casa. Compartilhe nas suas redes tá sociais. por cima. Com de- certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem pessoas que precisam ouvir as verdades sobre a oração. Ó, o Kemuel tá assistindo, viu? O Kemuel Que acordou já, precisam viu? ser motivados a estar orando, né? Ó, gente, que muita gente assistindo, participando. No final Até a a gente vai irmã dar aqui, ó, Helena, do Rio de Janeiro, está assistindo, a Olha aí. esposa do missionário Neto. coisa boa. Irmãos, no final aí a gente vai estar batendo um papo aí, citando o nome de você Enquanto que o Dom, participou com a gente. enquanto a Doninha está olhando ali os comentários, eu quero dizer uma coisa. Eu desenvolvi uma tese, eu não ouvi outra pessoa falando, então até hoje eu tenho dito que fui eu, né? Pode ser que alguém tenha dito É, antes, mas mas até então foi... Não chegou a mim, eu pensei o evangelho fast food. Nós vivemos tempos de evangelho fast food. Não que o evangelho seja, mas um pseudo-evangelho fast food, pronto. Que é aquele evangelho que você chega, paga um valor simbólico e recebe na hora algo. É como se fosse um hambúrguer. Você... Eu tenho a impressão que o Tony e o Colin tenham dito alguma coisa É, a foi? respeito disso. Mas No Trelice a Videira. eu Mas nunca cheguei a pensei, ler essa parte aí, mas tudo bem. Mas vamos lá. Por que eu digo isso? Ninguém quer gastar tempo na devoção, né? Na doutrina e na devoção. Por quê? O que eu falei anteriormente, eu repito. Daniel não buscou. Daniel vinha de uma constante busca a Deus em oração e leitura. Quando nós estamos orando a Deus, lendo sua palavra, em um processo natural e diário, nós estamos criando plataformas para que Deus possa, de uma certa forma, de uma fácil maneira, e eu ouvi muitos pastores antigos orar assim: Senhor, que eu possa ser um instrumento de fácil manejo em tuas mãos. E a realidade é isso. Orando, lendo Bíblia, para que possamos ser este instrumento de fácil manejo nas mãos do Senhor. Não como alguém que faça, e aí é o lado negativo, e eu vejo que tem mais lado negativo por essa divulgação midiática nas campanhas. Até tanto que tem gente que crucifica a campanha, eu não. Porque eu vejo que tem um lado positivo da campanha. Mas, por exemplo, eu já falei aqui em roda, eu repito, da campanha do culto doméstico, que é uma campanha que só vai terminar quando você for para a eternidade, porque todo dia você precisa fazer o seu culto Deixa doméstico. eu pontuar, José. Bora por parte, para você que está em casa não achar que nós estamos contra a campanha. Eu, por exemplo, até hoje faço campanha. É por isso mas que eu falei que existe mais fatos negativos do que positivos, mas eu não sou contra a campanha, né? Certo. Então eu tô aqui para defender os irmãos que gostam de campanha. Eu até hoje, irmãos, já recebi muitas bênçãos, já vi muitas pessoas receberem bênçãos. Mas por causa da campanha ou por causa do Deus? Através de campanhas que foram levantadas, certo? Deixa eu terminar minha pontuação. Segura aí a metralhadora, José. Polêmica. Então, eu vou falar as minhas experiências, né? Porque eu acredito muito que as nossas experiências... Conecta elas com o texto, porque eu vou refutar conectando com o texto sagrado também. Ótimo. Então, eu não acredito que foi a campanha por si. Eu não acredito que foi. O mérito não é da campanha. Inclusive, a última campanha que eu participei foi uma campanha recente, uma irmã que estava, né, com depressão, um problema muito sério, e a missionária, ela foi contactada pedindo ajuda. A própria irmã pediu ajuda e nós nos levantamos lá para fazer a campanha. E eu prontamente fui, eu gosto muito disso, né? Gosto sempre de dizer que essa visita, que você receber alguém, mostra que as pessoas te amam, que elas se importam com você, que é algo que está ficando muito raro nos nossos dias. Mas o que eu pontuo sobre a campanha? Quando você vai, o momento de você estar orando, esclarecendo algumas dúvidas. Por exemplo, eu já tive momentos depressivos. Então, como eu já tive momentos depressivos, na hora que eu partilho as minhas experiências, o que eu passei, isso engrandece a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre depressão. Ela nem sabe o que ela está sentindo, nem sabe por que ela está assim, nem sabe se vai vencer. Algumas pessoas acreditam até que vão morrer daquilo, que não vão nunca mais ficar curadas, né? Então, a campanha ela serve para muitas coisas, para reforçar os laços, para reforçar a comunhão, para estar fortalecendo a pessoa no momento que ela está doente. Quando alguém está doente, uma anemia muito intensa,
que ela precisa fazer? Tem casos que ela tem que ir para o hospital, tomar vitamina na veia. Ela vai passar a vida toda lá? Não, ela vai tomar por 3 dias, por 1 dia, por 2 dias, dependendo da gravidade. Aquilo vale muito. Aí ela volta para casa, ela vai aprender a se alimentar direito e a tomar seus remedinhos continuamente. Então a campanha é isso, fazendo uma parábola, uma analogia, a campanha é isso. E é válido muito, porque nesse momento o Senhor se manifesta e opera milagres. Talvez esse posicionamento seja mais um posicionamento reativo do que preventivo, tá? Eu costumo fazer muito isso, Josi, mas eu faço com o nome de visita e de exercício de comunhão, né? Ontem mesmo Mudou eu compartilhava... só a nomenclatura, mas a intenção é a mesma. Mas sabe por que não é a campanha? Porque não tem um início e um fim. Exemplo, essa irmã que vocês auxiliaram, quantas vezes antes disso você gastou tempo em um relacionamento de comunhão com essa irmã? Na verdade, nenhuma. Né? Pronto, segurei. Eu estou só fazendo os questionamentos. Tem perguntas sobre o assunto aqui. Como não foi gasto tempo em relacionamento e comunhão com essa irmã, foi necessário uma ação reativa. Reativa de quê? Da falta de assistência. Ontem eu falava com a Donias de um casal muito amigo nosso. Vieram para cá e o Senhor, como eu fui acolhido pela família do pastor Mota, a família do pastor Fontenelle, então famílias me acolheram aqui. Então quando eu vejo alguém que chega em Piripiri, que veio só... O Espírito Santo disse, não, acolha. E acolhemos esse casal e passamos por um momento bem delicado de crise junto com eles. Mas eu não disse, olha, eu vou fazer uma campanha de oração aqui e nós vamos orar e Deus vai conceder vitória. Não, nós estávamos no exercício da comunhão, que é o que nós observamos na igreja primitiva do Novo Testamento. O meu ponto contrário à campanha, eu falei no início que eu não sou contra a campanha, mas o meu ponto contrário é esse método de início, meio e fim. Quando na realidade uma campanha sincera ela precisa ter o início, mas ela não necessariamente precisa ter fim. Porque uma campanha é levantada quando... Ótimo, isso eu já aprendi, viu, José? Uma campanha levantada, a maioria das vezes, quando alguém está passando por um problema. E você no início disse que não devemos orar só por conta dos problemas. Eu vou mais adiante. O Adonias chegou para mim e disse, rapaz, como é que tu ficou amigo daquele fulano? O irmão é cara fechado e tal. Por causa de um exercício de comunhão, uma campanha. Eu fiz uma campanha na casa do irmão. Como foi? Eu não tinha contato com ele. E ele chegou para mim e disse assim, irmão, ora por mim, estou passando por um problema assim. Aí eu olhei, disse, meu irmão, nem dá a parte do Senhor para mim, está me pedindo oração, está me pedindo... E aí eu, não, tudo bem, foi um sábado à noite, quando foi domingo eu passei o dia pensando em irmão, orando. Aí o que eu fiz? Segunda-feira eu vou jejuando. Eu creio no poder que nós dedicamos ao Deus da oração. Eu creio na intercessão. E aí eu fui jejuando, eu lá no estabelecimento dele, olha o meu pensamento bem bleiano mesmo. Aí eu faço a aplicação pentecostal, vou chegar lá jejuando, no óleo, e vou orar, vou impor a mão e vou repreender esses demônios que estão atormentando meu irmão lá. Quando eu cheguei lá, olha o tamanho da cara do irmão. Quero, irmão, quero, o que você quer? Eu, vale, meu Deus do céu. Aí fiquei ali, como é que eu vou dizer para esse indivíduo que eu vim aqui for orar? Aí ele disse assim, irmão, eu estou indo bem aqui em casa, orar com minha esposa, que nós estamos com um propósito de orar uma semana para resolver essa causa. Opa, irmão, eu vim aqui for orar, eu vou para sua casa agora. Nessa brincadeira, Josi, nós oramos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 1h, 1h30. Cantávamos os hinos da harpa, 3 hinos da harpa, como um bom assembleano. Líamos Filipenses, eu li 1, 2, 3 e 4. E na sexta-feira eu fiz um resumão de Filipenses, expondo mesmo, explicando o que era o capítulo 1, de acordo com o livro do pastor Hernando Dias Lopes, né? Ladrões da Alegria, falando para eles. E depois disso a gente orava, quantas vezes o Espírito nos visitou, concedendo falar em línguas estranhas, nós chorando, clamando, mas eu não fui orar por eles, eu fui orar com eles. Eles dois, o casal, ajoelhavam num sofazinho, eu aqui no outro, e depois dá-lhe banquete. O que resultou disso? Eu nunca mais deixei de visitar esse meu irmão. A casa do irmão dele é do lado da casa dele, mas ele não vai. Mas lá em casa, quando eu digo, tem um café cremoso, ontem mesmo, quando nós fomos no Caldeirão fazer uma revisão das abelhas, o que a irmã Ronária fez? Deixa eu falar, senão o José não José... O que a irmã Ronária fez? Fez um café cremoso e ligou, irmã, você quer um café cremoso? Porque o marido dela ama café pilão. E isso eu sei que o meu irmão ama café pilão, porque eu vou na casa dele e vai lá em casa. E aí ele foi e disse assim, ô irmã, é de Deus, você é de Deus. Depois ele, que é altamente reservado, mandou uma mensagem no WhatsApp para a Ronária, que também é reservada. Ô irmão, obrigado pelo café cremoso. Isso você tocou num ponto maravilhoso. Campanha, é exatamente isso, sabe, José? Eu entendi isso com as minhas experiências. Então eu não sou contra a campanha. Não, eu entendi. Eu quero... Me chame para fazer campanha. Eu estou querendo só esclarecer. Eu entendi isso antes, não foi agora não. Porque muitas vezes, por que eu nunca tinha ido na casa da irmã? Ela é muito reservada.
Então acontece muito isso, a pessoa é reservada, ela fala, mas ela fica na dela. Mas no momento de uma crise, de uma dificuldade, aí ela tem coragem de estar chamando. E aí eu disse para ela, olha, não espere somente a nossa visita nesses 3 dias. Porque agora é um processo, nós vamos estar nos visitando, vamos desenvolver, vamos trocar nossos telefones e vamos agora desenvolver esse relacionamento que é muito válido. Não acredite somente que terminou os 3 dias, você vai estar curada, pronto, ficou tudo para trás. Não é assim, é um processo. Terminou os 3 dias, nós vamos continuar nos falando e vamos vir novamente outras vezes. Isso. Mas muitas vezes, José, muito embora eu estou entendendo, você é contra o título. Mas muitas vezes o título é que atrai o relacionamento. Então por isso que eu digo que não sou contra. Não, assim, eu quero pontuar rapidamente aqui pra gente avançar. Eu acho que nem a gente fugiu um pouquinho aqui da ideia, acabamos falando por campanha, mas a ideia aqui era o despertamento passar pela leitura e oração. Claro que a gente, campanha entra nesse aspecto porque a gente acaba fazendo campanhas de oração por despertamento e tudo mais. Eu tenho graves problemas com avivamento de hora marcada, né? Vamos fazer não sei o que, é isso, aquilo, outro, para gerar um avivamento. Eu penso que o avivamento é fruto de comunhão com Deus, é relacionamento com Deus, relacionamento com sua palavra e um despertamento para a oração. Grandes avivamentos na história foram marcados por homens ou mulheres que se levantaram com oração, buscando e influenciaram outros neste processo. Eu penso que talvez a gente tenha extrapolado, quando eu digo a gente, é o evangelicalismo brasileiro como um todo, o termo campanha. Porque assim, eu não entendo a sinceridade da Josi, do José, ao falar sobre o tema campanha especificamente. No entanto, a gente sabe que tem abusos, como se fossem fórmulas mágicas para o agir de Deus. Fórmulas mágicas, 7 dias e o milagre vai acontecer, 7 dias para a cura completa. Isso, irmão, é perigoso, não né, existe. Isso é perigoso, isso porque não é existe. assim. Não funciona desse jeito. Não é desse jeito que a coisa acontece. Na realidade, isso é uma tentativa de movimentar. Pronto. E eu quero dizer o seguinte: avivamento, ele traz um movimento. Mas o movimento, ele não traz avivamento. Até porque lata vazia faz muito, mas muito barulho. Então a gente tem esse cuidado muito sério. Eu não vou deixar mais vocês falar. Cortei o microfone de vocês. Não, deixa eu só apontar uma coisa em relação à questão da continuidade, né? Só dar um exemplo rápido. Olha, Paulo diz que nós devemos olhar a nossa vida espiritual como a vida de um atleta. Lembro-me uma certa época que eu não fazia nenhuma atividade física, eu tive um problema de saúde e eu fui aconselhada pelo médico a fazê-los. Então eu visitei uma academia, eu vi uma senhora de 70 anos. Ela só malhava, aconselhada pelo geriatra, 30 minutos por dia, de segunda a sexta, e ela fazia exercícios com os pesos mais leves, exercício bobo. Aí eu olhei aqui e disse assim, tão sem fé. Eu digo, meu Deus, mas um tempo depois eu não fiquei na academia, porque não tinha isso na minha rotina. Sim. Uns 2 ou 3 anos depois, não lembro direito o tempo, eu volto à academia. A senhorinha está lá. Aquele tempo todinho que eu fiquei fora da academia, a senhorinha 30 minutos por dia, com os pesos mais leves. E ela toda malhadinha, toda torneada, a velhinha de 70 anos, que inclusive até hoje está na academia. Glória a Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Se nós mantivermos constância... É o que ele fala em 15:51. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Aprendendo uma coisa que eu aprendi com um pastor da primeira igreja batista de Atibaia, pastor Mendes. Quando ele foi falar um fato, ele disse assim: isso aqui não é profecia, isso aqui é estatística. Se você fizer uma pesquisa estatística dos que participam das campanhas, principalmente para o Sul, porque aqui a gente não tem muito essa marmota não, mas para a banda do Sul tem, vocês vão ver que a motivação, como o pastor Nil colocou de uma forma brilhante, o problema não é a campanha, é a motivação que leva a pessoa à campanha, né? Se você fizer a estatística, você vai ter um número alarmante de pessoas que têm motivos e motivações erradas para participar. É o fast food. O cara não quer gastar tempo em oração, ele resolve ele indo para uma campanha. Ou seja, ele quer negligenciar uma vida toda sem contato com Deus, resolver em 7 dias, em 7 segundas-feiras eu resolvo o problema. E aí, só respondendo rapidamente aqui a Aline, Deus abençoa fora da campanha também. Eu respondi aí para ela assim, eu amo vigília, eu amo. Quando eu participava do MVPC, Missão Vidas para Cristo, depois sempre, que foi o movimento missionário, a primeira agência missionária do Maranhão, que veio para cá em 2007, quando o pastor Mota era secretário de missões, fomos para o São José de Uma Bárbara. Antes de cada viagem missionária, nós ficávamos de sábado a domingo, de 7, 8 da noite do sábado, até 6 horas da manhã do domingo, em vigília, orando, intercedendo pelo campo, pelas causas missionárias. Eu amo.
tô até sentindo falta, né? Mas e assim, nós aprendemos com o Daniel aqui o clamor, a oração, a busca por Deus e o jejum, que foi muito negligenciado. Eu quero encerrar essa segunda questão aqui e falando o seguinte: o desejo pela oração, ele é um sinal de dependência de Deus, né? Não se pode falar em avivamento sem um retorno às Escrituras e à devoção. Note que o avivamento que aconteceu no livro de Esdras, que é também tratado nessa primeira lição, foi um retorno às Escrituras. O povo, diante das grandes coisas que Deus fez, é um retorno poderoso às Escrituras. Eu até ainda digo, os grandes avivamentos promoveram mudanças na sociedade. Um avivamento que fica só entre quatro paredes, que é simplesmente marcado de segunda em segunda, que consola, que anima o povo, mas depois que você sai de uma suposta campanha, de uma suposta reunião de oração, e você não é impulsionado a falar do amor de Deus, a levar pessoas, a tratar melhor o seu cônjuge, a tratar melhor os seus negócios, a viver uma vida digna do Senhor, pagando suas contas, não me venha falar em avivamento nesse sentido. Não me venha falar de despertamento espiritual se não tem tradução no seu dia a dia, na forma como você trata os seus filhos, suas esposas, seus negócios. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em gente que vive um avivamento dentro de quatro paredes e quando sai não promove transformação social. Os avivamentos que marcaram a história, houve transformação na sociedade, houve transformação de caráter e de vida. Tem gente falando aí? Vermos a câmera profissional, e você aí que está nos ouvindo pode ofertar nessa obra. Tem uma equipe aqui, ó, tem o Dudu Master e o Dudu Júnior ali atrás, o Pablo e o Lucas. Mas como não dá para dar o zoom agora, eu vou mostrar porque a irmã Glaucionete Lopes pediu o nome do livro. Eu dei o nome, vou mostrar a imagem. Segura. Zé Carvalho, aí é crente. Enquanto ele mostra aí, não sei se vai focar direitinho, ficou beleza? Muito bem. O que o meu está dizendo assim, ainda bem que eu não fui hoje, só estou vendo aqui, não ia fazer nem pergunta. Eita, Camila. Então, o que? Despertamento abençoa a igreja e a sociedade. Pronto, encerrou esse assunto. Vamos passar para o próximo, agora a terceira questão. E eu quero deixar atento aqui o pessoal da mesa. Eu acho que eu vou ter que pedir para cortar o microfone aqui, meus irmãos, porque o negócio aqui está disputado. Gente. Começando pelo do entrevistador que está comentando mais do que o entrevistado. Cara, eu só vou me resumir. Você está vendo a falta que você faz? Se fosse você deixar a gente falar mais. O Adonias fala mais do que a gente, aí fica complicado. O Camuel aqui, meu Deus do céu. O Camuel ia ficar aqui com o microfone tentando falar. Qual é mesmo o número da questão que eu me perdi aqui? Não sei Agora é a terceira. Já estamos com 1 hora de programa, viu, meus irmãos? Na atuação do cenário de crise mundial que vivemos, qual o papel da oração na restauração das nações? Quando comparamos com a restauração de Jerusalém durante o reinado do rei Ciro, através de Ciro, rei da Pérsia, né? Eu acho assim, ele está pontuando uma pergunta no sentido, como é que esse processo poderia se desenvolver na nossa nação? Nós estamos vivendo uma crise, né? Nós falamos sobre de engajamento prudente. Eu acho que agora vai caber o engajamento prudente. Tá? Gente, olha... Sejam sucintos, meus irmãos, pelo amor de Deus. Meu Deus, é difícil, mas que é muita coisa para falar. A gente poderia falar, por exemplo, dos reis que antecederam Ciro, né? Que foram reis perversos, foram reis... Mas quando Ciro assume, é muito lindo quando Ciro chama e diz assim: agora eu vou dar honrarias ao Senhor dos Senhores. Olha que coisa linda, né? Irmãos, eu quero assim, sucintamente falar que eu não sou desse grupo aí que anda brigando pelo Bolsonaro. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum, certo? Mas existem algumas coisas que eu admiro na gestão dele. Sou contra algumas coisas, com certeza, né? Mas não vem ao caso, não estou aqui nem contra e nem pró. Mas o único presidente do Brasil, até os nossos dias, que honrou ao Senhor no dia da sua posse, foi o Bolsonaro. E isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando eu oro esse fato, numa inauguração que ele fez recentemente, e as pessoas estavam ali para honrá-lo, porque a ideia, todo o projeto havia sido executado através dele como presidente, ele coloca os dedos para cima, honrando ao Senhor. Isso é algo inédito na história do Brasil. Nós sabemos que nos Estados Unidos, nós já tivemos alguns presidentes cristãos, inclusive os Estados Unidos,
essa grande potência. Nós sabemos que na história dos Estados Unidos, né, eles têm as honrarias ao Senhor, por isso os Estados Unidos é a grande nação que é. Na verdade foi colonizado, já é um processo de colonização, né? Ele foi colonizado já por protestantes, né? Isso mesmo. É todo um histórico. O Brasil já foi colonizado por ladrões. Então aí a história foi toda maquiada e vamos para frente. Mas quando nós falamos, gente, é muito lindo essa história do reinado de Ciro, né? Então quando nós vemos que quando Daniel se levanta ali, o Senhor fala com Daniel e o Senhor usa ali aquele despertamento, e aí vem Ciro e ele começa a mover. O que nós começamos a ver? A forte e potente mão agindo. Então, onde existem joelhos que se dobram, onde existe uma nação que adora e exalta ao Senhor, grandes feitos acontecem. Eles estavam ali sofrendo há 70 anos. Há 70 anos sendo oprimidos. É claro que Daniel conseguiu ali ter privilégios, até porque ele era, aparentemente, qualquer pessoa poderia ver a ação do Senhor na vida de Daniel. Mas o povo padecia, né? O povo padecia. A casa do Senhor precisava ser exaltada novamente. Então, quando nós vemos uma nação que se move para adorar o Senhor, aí nós vemos que aparece um rei como Ciro, aparece um presidente como Bolsonaro, quem sabe se o próximo não será melhor ainda, mais usado por Deus ainda, nos moldes cristãos ainda, com coisas mais acertadas, né? Então eu creio que o Senhor, ele se agrada e ele agiu. Eu vou passar para o José, porque senão eu falo demais e aí... Pronto. Com essa situação é válido bem. O Adonias fala inglês melhor do que eu, porque já está em nível de doutor, eu ainda sou especialista. Mas o Smith, James o K. Smith, pronto. Ele tem livros que falam sobre o reino de Deus. Pensando, imaginando o reino, desejando o reino e aguardando o reino. Pronto. O autor desse livro aqui, James K. Smith. Por que eu estou falando isso de engajamento prudente? Eu não sei os outros irmãos, mas eu e o Adonias, porque a gente compartilha conhecimento em cima disso, estamos sendo muito abençoados com o podcast do irmão Bible Talk. A dona Kelly presenteou o marido dela com esse livro. Olha a grossura do bicho. Igreja Centrada, de nada mais, nada menos de Tim Keller. Aí eu fico mais fácil citar o nome dele assim. E o podcast que nós estamos assistindo é justamente sobre esse livro. Eles estão fazendo um panorama de cada capítulo, a Igreja Centrada. E nesse capítulo, o Igor Miguel, né, pastor Igor Miguel, ele fala sobre o conceito que ele muito absorveu de engajamento prudente. E ele fala: nós somos o reino de Deus e ainda não. Já somos, mas ainda não. Por quê? Daniel ora, e eu quero deixar algo claro. Quando Deus usa Isaías em profecias, Isaías capítulo 45, versículo 1, dizendo que ele iria usar o seu ungido Ciro, e cita o nome do camarada. Ninguém orou, falando, traz uma revelação, Senhor. Não, Deus revela a Isaías. Tempos depois, Daniel, em seus momentos diários de doutrina e devoção, oração e leitura da lei, ele entende que é um momento, e ele então começa a orar: Senhor, a tua palavra me falou e o teu Espírito me disse, o Senhor me deu entendimento de que os dias da nossa libertação, o fim do cativeiro estão chegando. Mas o teu povo não está preparado. Desperta, Senhor. Desperta o teu povo, que eles possam entender que existe um momento de reconstrução da cidade santa, que existe um momento de sermos o teu povo, a nação santa. E começou a pedir esse despertamento para que Deus fizesse no seu povo. E essa oração que ele faz direcionada ao povo. Então, a oração, ela move ao meu coração para estar dentro do plano que é aquilo de Deus que ele já colocou. Então, a Josilene citou o nosso atual presidente, e o pastor Alexandre Coelho, no comentário que ele faz, ele até diz: olha, irmãos,
Aqui não, porque para a glória de Deus a gente não é muito envolvido. Mas se tivesse aqui alguém muito frenético para o lado do presidente, talvez seria uma discussão um pouco mais acalorada e mais delongada. Mas o fato é que Deus sim unge e capacita pessoas que nem conhecem Ele para fazer uma obra dele aqui na terra. Deus unge, Deus separa, Deus escolhe para fazer uma obra específica. Não estou dizendo que o presidente foi ou deixou de ser. Mas o que a Bíblia nos orienta é orarmos pelas nossas autoridades. E a gente precisa deixar claro que toda autoridade vem do Senhor. É constituída. Ele que constitui. Ele que põe, lembrar que nós temos que orar, né? Orar por ele. E se você tem algo que você critique, quando eu vejo algo nele que eu digo, poderia ser melhor, eu vou orar. Orar assim, para que ele venha entender o que deve e o que não deve, né? Só pontuando bem aqui rapidamente, é preciso que a gente entenda que ele foi não quero me referir especificamente ao presidente da República. Pronto. Porque, assim, eu tenho muita dificuldade em crer numa mega nação evangélica abençoando todos. A Escritura, ela me instiga a olhar com o resultado final da história com um pouco mais de desconfiança, né? Ou seja, a tendência que a gente vai observar pela Escritura, o que Jesus diz é que a situação tende a piorar e não melhorar até chegar ao fim dos tempos. Então, biblicamente, eu não creio talvez numa grande mega nação evangélica. É óbvio que ter uma liderança, eu não vou me referir aqui especificamente ao presidente de qualquer modo, mas pode ser um prefeito, pode ser um governador, ou até mesmo o presidente da República, né, que tenha uma simpatia, né, e talvez encare alguns princípios cristãos. Isso é excelente, porque é basicamente aquilo que a gente defende. Mas eu penso que a igreja tende aos próximos tempos ainda a amargar lutas, porque é bíblica. O que está orientado são perseguições, são lutas, são dificuldades que a gente espera que vai acontecer pelas Escrituras no dia a dia. Ou seja, a igreja, a tendência é que a igreja passe por grandes dificuldades até finalmente nós entendemos que o nosso reino não é daqui e formos de fato implementar aquilo que é a vitória do Senhor. Claro, qual é o nosso papel como cristão? Adorar uma celebridade, um presidente ou quem... Não, são homens. Como você não é instigado a venerar pastor, você também não é instigado a venerar presidente ou liderança política qualquer. É claro que você pode admirar, você pode ter uma simpatia maior por qualquer um deles, isso é lícito. Agora, é muito importante que você saiba se portar, inclusive nas defesas que você faz, né? Não é lícito ao cristão estar em brigas em redes sociais, né, defendendo A ou B. É claro que você pode se posicionar, mas sabendo que você é luz, que o seu compromisso maior não é com a liderança política, seja ela A ou seja ela B, mas o seu compromisso é em testemunhar as verdades do Eterno. E assim, a gente tem percebido muita gente se perdendo nesse processo de uma defesa cega, que só enxerga qualidades. Óbvio, tem defeitos, como a Joslene já muito colocou aqui, tem suas qualidades, seus pontos positivos, e a gente precisa entender que Deus escolhe e separa homens, né, e constitui e abate autoridades. Aprove Deus nós termos o atual presidente da República. É um grande Messias escolhido por Deus? Eu não encaro desse jeito, porque a Escritura não trata desse jeito. Mas é fato, é Deus que permite na sua soberana vontade colocar uma pessoa nesse sentido para liderar uma nação, para conduzir-la à prosperidade. É óbvio que a palavra de Deus é específica quando ela diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Ou seja, quando você tem uma pessoa honesta, quando você tem uma pessoa que é anticorrupção, que é o nosso desejo para todo e qualquer governante, não só o presidente da República, mas do prefeito ao governador, ao vereador, que ele seja totalmente contrário à corrupção. Corrupção tem ceifado muitas vidas, porque a merenda que não chega em determinados lugares, não abençoa o pobre, ele tem massacrado. É fato que Deus tem um compromisso com o pobre, com a viúva e com o órfão, e todos esses que têm pegado aquilo que é direito do povo e não têm chegado a ele, vão pagar o seu preço. Ele pode se esconder da autoridade, pode se esconder do TCU, pode se esconder de toda e qualquer jurisdição de justiça humana, mas ele não escapa da mão do Eterno. Ele vai pagar as suas lutas, que é esse que tem praticado desonestidade, vai pagar esse alto preço. E aí eu finalizo, Dom, com o conceito do engajamento prudente, porque nós sim precisamos ter o engajamento, o envolvimento, né? Esse envolvimento para atuar nas mais diversas áreas aqui no nosso mundo, como no que diz respeito à assistência ao que é o mais carente, porque Cristo disse que nós sempre teríamos os pobres junto conosco. Então, nós precisamos sim atuar na área
social, e até quem diga que o evangelho não é evangelho se ele não for social. Então, no que diz respeito a tudo isso, a gente precisa entender que, como igreja, precisamos atuar nessas esferas sociais, mas não somos nós, por força nossa, por organização nossa, que iremos implementar de fato o reino de Deus na terra. É por isso que ele diz: já somos o reino, mas ainda não. Então nós estamos, neste momento, nós precisamos ter esse engajamento, mas ter o cuidado de dizer assim: eu vou mudar tudo, vamos conquistar a periferia do Senhor Jesus, em cada rua uma família de crente. Não é por aí. Não é a quantidade. Digamos que, eu até comecei a comentar hoje pela manhã com a Donias. Tem pessoas que dizem: nós vamos ganhar tantas almas para Jesus. Eu já coloquei isso como meta. Projeto espiritual da igreja, orar por tantas pessoas nesse ano. Ou seja, pessoas decidindo-se por Cristo. Só que no momento que eu fiz, eu não pensei: poxa, mas se vier somente 5, e dentro desses 5 vir um grande formador de opinião, um Justin Bieber da vida, por exemplo, que foi fotografado chorando. E aí quando ele sai do momento, o que ele estava chorando? Mas a esposa estava com o livro de Tim Keller, O Significado do Casamento. É esse o nome? Isso. Significado do Casamento. E por isso que ele estava chorando com a esposa dele. E assim, é interessante perceber, Zé, porque quando a gente está vendo aqui no Trelice e a Videira, tem estudado no grupo de homens valorosos, é exatamente o crescimento do Evangelho. E esse crescimento do Evangelho não significa que seja um crescimento numérico, que há uma grande diferença entre adesão ao Evangelho e conversão. A gente precisa ter muito claramente isso. Aí eu quero já passar para as próximas perguntas, se vocês já tiverem encerrado, dizendo o seguinte: a oração é confiança e comunhão com Deus. É um retorno à devoção. É um retorno à busca da face de Deus. Orar, como diz o livro Práticas Devocionais, é declarar que os nossos recursos são poucos e os de Deus infindáveis. Toda esta situação nos mostra como somos pequenos e frágeis. Devemos depositar nossa confiança em Deus. O Deus que livra é o mesmo Deus que consola, como diz o livro Coronavírus e Cristo, do John Piper, né? A oração abre a porta da impossibilidade. Aí eu faço aqui uma aplicação bem pentecostal mesmo, né? A porta da impossibilidade. Porque porque essa o que aplicação acontece? é minha. A aplicação pentecostal é O que eu quero dizer bem aqui, a gente teve aqui uma pequena discussãozinha. Pode aqui, passar, né, pode passar, eu já resolvi. Já, né? Eu já resolvi. Já. Então o que acontece? A oração, eu gosto de pensar do seguinte modo, gente. Deixa eu ser aqui elegante como a Donias. Daniel, eu acho que nem nos seus melhores pensamentos previu aquela conquista de Ciro. Você está me entendendo? De repente, um rei, o rei que reinava lá, como é o nome do filho da mãe? Nabonido. O Nabonido vai para a sua casa de campo lá, como o Eurico Bester coloca, né? Ele vai lá para o seu retiro lá, vai passar a virada do ano lá em outro ambiente, fica na capital Belsazar, né? Belsazar, que era filho dele, era o vice-rei. Esse vice-rei acaba extrapolando na sua diversão. Belsazar. Belsazar é o nome da minha. Não tem o Belt. Deixa eu ver. Belsazar? Belsazar. Vamos olhar direitinho, né? Pra gente não ficar falando. É o Bé, pronto. Eu acho É o que Bé, era... irmãos, o Bé para mais. Eu não lembro aqui né? não, tá? Não, Belsazar, Belsazar. Eu acho que eu já vi alguma tradução Belsazar, mas é Belsazar aqui, de acordo com a lição. Não olhei, não conferi na Bíblia, não. Mas o que acontece? De repente o camarada pega, extrapola, ele manda trazer, Nabucodonosor já tinha tirado todos os utensílios que tinham sido dedicados ao rei. E aí é importante, irmão, a gente fazer essa distinção do que é o Antigo Testamento e do que é Novo Testamento, né? Essa unção, essa separação específica dos vasilhames que trouxe consequência para a vida desse rei, era uma prática muito presente no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vai conversar, é outra realidade. Mas o Nabucodonosor tinha pego todos os utensílios que eram utilizados no templo, levado para a casa do rei lá, né? Dagon, o deus dele lá. E agora Belsazar extrapola. Ele usa esses utensílios para beber, né? Ele faz orgias, ele faz né? Na verdade, orgias. utilizando E aí os imediatamente ele vê uma mão escrita na parede. Eu acredito que foi muito tremendo, gente. Imagina, eles lá em meio à orgia, de repente, uma mão começa a escrever. A Bíblia diz na literalmente parede que as pernas deles tremeram, né? Eu acredito que foi alguma coisinha assim, né? Que pesado Mené, Tekel, Pasquim. Exatamente. Rapaz, valeu, esse aramaico aí pesado foste na balança e achado em falha. Exatamente. E aí o que eu quero sintetizar bem aqui? Daniel, ele convoca todos os seus astrólogos, ninguém consegue dar explicação do que é aquela frase, ele ameaça matar todo mundo. Daniel vai para o quê?
para aquilo que ele sempre soube fazer, orar. Eu digo, Senhor, eu não sei interpretar esse negócio aqui não, mas eu sei que através da oração, do jejum, o Senhor pode me dar capacidade. Eu acho interessante, só pontuar, é que primeiro eles chamam os adivinhos, né? E os sábios aos olhos dele. Exato. Quando eles não conseguem, aí Daniel. E Daniel levou nas costas ali uma responsabilidade tremenda, porque todo mundo ia morrer se ele não interpretasse. Mas quero avançar. Daniel traz a sentença, apesar, como você já disse, apesar de força na balança, teu reino vai ser dividido, acabou. Naquele mesmo dia, Belsazar morre, Ciro já está nas portas ali, o seu general, que não foi especificamente Ciro, mas foi um general dele que entrou. Só 2 semanas depois é que Ciro entra na Babilônia, e um dos seus primeiros decretos no seu primeiro ano é uma libertação para o povo. Ou seja, Deus tinha preparado tudo. Daniel não sabia disso. Eu acho que no melhor jogo, assim, se Daniel fosse apostar alto, ele imaginaria que uma situação dessa se resolveria tão rapidamente. Mas ele estava fazendo o quê? Em oração, preparado para Deus intervir de algum modo. Porque a oração nos prepara para a intervenção de Deus. Daniel estava preparado, ele sabia, eu não sei o que, mas eu sei que está chegando os 70 anos e que Deus pode intervir de um modo maravilhoso e operar a improbabilidade. Meu entendimento foi iluminado nessa hora para fazer um pontuamento, porque isso aqui eu não estava pensando. Mas Daniel é elencado como uma possibilidade de resposta, nesse momento já velhinho, passou dos 70 anos, Daniel já tinha seus 80 e alguma coisa, talvez. Se ele tiver aí, de fato, com uns 15 anos, ele deve ter agora 85 anos. Isso. Então, Daniel... Um garotão, né? Bem idoso. Só que, anteriormente a isso, talvez eu aqui, tá? Como um bom pentecostal que eu sou, o texto áureo do livro de Daniel não é: o Daniel assentou em seu coração, não se contaminou. Não. É quando Nabucodonosor, no capítulo 2, tem um sonho, não sabe, Daniel ainda bem novinho, disse, não, para aí. Chegou em casa, chamou Ananias, Azarias e Misael, disse, rapaz, o negócio pegou. Querem que a gente revele o que o Nabucodonosor sonhou. Vamos orar, vamos orar. Deus revela para ele, quando ele chega, disse, ó rei, há um Deus nos céus que revela os seus mistérios. Para mim é o texto áureo de Daniel, do livro de Daniel, porque revela essa magnitude poderosa da comunicação de Deus para com a humanidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Daniel tinha já um histórico de publicação, no que diz publicação, não é publicação de artigo científico, tá? Mas de manifestações públicas da ação de Deus na vida dele. Então, vou dizer uma coisa para você. Não é fazer coisas grandes e diferentes, é fazer o mesmo. Nós não estamos falando de fazer coisas grandes e diferentes, nós estamos falando do mesmo. É o que o apóstolo Paulo disse, eu não me canso de repetir a falar para vocês, não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. Então, nós estamos falando das mesmas coisas. Chegará um momento em que a sua prática diária das mesmas coisas, não grandes nem diferentes, farão com que o seu histórico seja relevante diante das situações e digam, existe um irmão ali na rua que eu conheço ele há 40 anos, há 50 anos, e ele com certeza tem resposta para isso daqui. Se ele não tiver, o Deus dele tem, porque eu já vi ele orar, eu já vi ele, eu vejo o menino dele, a mulher dele, eu vejo os cachorros dele são diferentes. Então, ele tem algo diferente. Então, não é o fazer algo extraordinário para ser estampado na história. Estamos falando de fazer as mesmas coisas, estamos falando de fazer coisas corriqueiras. Não são coisas grandiosas e nem coisas diferentes. Eu não gosto muito de expressões megalomaníacas. É grande cruzado, grande culto, grande evangelismo, a grande escola dominical. Eu gosto de dizer o grande culto da família. E eu até gosto de corrigir ele. Meus irmãos, é graça de Deus. Pois vamos lá. É impossível que o Senhor interfira politicamente nos reinos para abençoar seu povo? É possível crer que isso aconteça nos nossos dias? Deus interfere politicamente? Deus gosta de política? Se Deus não interferisse, não seria Deus. Eu acredito, gente, olha, isso aqui encerraria se nós disséssemos apenas assim: Deus é o alfa e o ômega. Ele fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Já encerraria todo o resumo da resposta, porque o Senhor, Ele tem sim, Ele nunca dará o controle de tudo para outra pessoa. Tudo está nas mãos dele. E por que, irmã Josi, que se Deus tem o controle de tudo, por que aparecem lideranças tão desonestas? Porque o povo tem o governo que merece. Né? É uma frase que nós estudamos em sociologia, que o povo tem eu gosto o de governo lembrar, que sabe merece. que, Josi, te cortando aqui rapidamente, da situação do povo de Israel quando é instituído
um pastor de jumentas para eles, né? Porque se você for atrás, quem era Saul? Senão um homem da tribo de Benjamim que estava buscando as jumentas do seu pai, que de repente se torna rei. Quando o povo estava preparado para receber um pastor de ovelhas, Deus pôs Davi. Quando o povo não estava preparado, primeiro foi um pastor de jumentas, né? E aí onde entra na situação nós apresentarmos a nossa nação, nossa cidade, nosso estado, o mundo como um todo, a Deus, Senhor, dá graça, direciona, revela, tu tens poder. Então, eu costumo dizer muito, aonde a palavra que eu prego não vai, aonde a palavra que eu prego, nós pregamos, não chega, quem rejeita a pregação da palavra, ele não pode dizer, eu rejeito a oração. Epa, não ora por mim não, porque querendo ou não é alvo da nossa oração. É por isso que eu gosto do corinho, a oração é a chave que abre o céu, a oração, meu irmão, abrirá o seu coração. Então, quando nós estamos nessa empreitada, né, de orar pelas nossas autoridades, eu creio sim, que Deus ele vai intervir, que Deus ele pode mover, mas na maioria das vezes, quando o povo pede uma liderança, vem Saul. Mas quando Deus dá a liderança, vem Davi. Eu acredito, José, que quando o povo vira as costas para o Senhor, quando o povo esquece-se de Deus, busca apenas os seus próprios desejos carnais, os seus intentos pessoais, então o Senhor ele diz, não, pois eu vou deixar eles lançados à sua própria sorte. Mas quando nós estamos... Isso já é juízo de Deus, né? Quando Deus diz assim, ó, faça a sua vontade, meu filho. Faça a sua já vontade, é juízo vocês de Deus. querem. Não, vocês não querem, né, um rei, eu ainda nem determinei quem é. Mas vocês estão querendo, então deixa Saul. Quando o povo clama, quando o povo geme, não é? Então o Senhor, agora sim, eu vou... Ah, é porque o Senhor não tinha um domínio? Não, é porque o Senhor permitiu. Mas o Senhor tem sim o controle de tudo. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor. Para que o Senhor esteja despertando outras pessoas. Seja você um influenciador. Se você conseguir influenciar uma pessoa na sua vida, aí está tendo o hábito de orar, de dedicar tempo a servir ao Senhor, a traçar metas pessoais, onde o reino de Deus, onde o relacionamento com o Senhor esteja em primeiro lugar nas suas prioridades, eu acredito que toda uma nação vai ser transformada. Esse ano nós estamos com um tema Seja Reino. A ideia é que o reino de Deus se estabeleça aqui nessa terra. E assim, eu não penso que esse estabelecimento do reino de Deus vai ser através de um ato político, mas vai ser pessoas que têm uma postura diferenciada agindo. Até porque, biblicamente, e talvez eu deixe até você assim, sensibilizado e dizendo, meu Deus, mas a tendência é piorar. Eu digo, lamento lhe dizer, mas é um recado da Bíblia. Eu até digo assim, o cenário é de piora e não de melhor. Quem vende a sua fé, as suas convicções com acenos para políticos A ou B, definitivamente não conhece a Bíblia e a história da igreja. Porque, apesar de Deus interferir politicamente, eu penso que Deus pode fazer, e também a gente não pode confundir o que aconteceu no Antigo Testamento com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós tínhamos Deus zelando por um povo específico, no intuito dele ser o grande testemunhador dos feitos de Deus. No Novo Testamento, nós temos uma igreja que é formada por todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus. E talvez muito do contrário do que aconteceu no Antigo Testamento, e o povo do Antigo Testamento sofreu bastante, né? Nós estamos longe de sofrer os cativeiros e as lutas que eles enfrentavam. Hoje, no Novo Testamento, a igreja sofre junto, a igreja padece junto, e se mantém fiel porque entende que o reino não é daqui, e que não espera uma melhora política, mas espera uma intervenção do próprio Deus, no sentido de ou nos livrar ou de nos levar para Ele, né? O pastor Jeremias do Couto tweetou esses dias, eu achei muito fantástico, que diante da morte do cristão, tudo é bênção, ou ele nos abençoa deixando, ou nos abençoa levando. Só que assim, você acha que a igreja hoje, o evangelicalismo brasileiro está preparado para essa verdade? Não, sempre nós queremos o livramento, e quem sabe o livramento não é Jesus nos levar para Ele e para perto dele. Mas o fato é que nós estamos muito animados com esta vida aqui terrena, e que nosso coração, e como igreja eu falo isso para vergonha, nós temos se devotado muito a isso aqui e o que nós podemos fazer aqui, né? Os benefícios que nós podemos extrair daqui. E eu consigo pontuar, Adonias, Josi, os irmãos que nos assistem, é que eu gosto muito de citar Salmo 11:3, na versão tradicional, na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo.
O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. A Bíblia Viva, ela diz assim: ora, quando a lei e a justiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídos assim, parece que o justo só tem uma saída: fugir. Mas o Senhor continua presente no seu santo templo, ele é o grande rei e o seu trono fica no céu. Então, todos os reinos, eu gosto muito dessa expressão, humanos são falhos e temporais. Reinos humanos são constituídos, reinos humanos declinam, mas o reino de Deus, ele permanece para sempre. Eu estou lendo o livro de Isaías e me deparei já com Isaías 6, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. E o seu séquito enchia toda a casa. Eita Jesus, tremendo. Mas o que eu quero dizer? Isaías estava pontuando dizendo assim: no ano em que o trono terreno ficou vazio, e ele era primo do rei Uzias, né? Ou seja, talvez ele tenha pensado: eita rapaz, os benefícios agora vai ficar complicado para mim. Como é que vai ser o meu ministério agora? Mas é que vai ser a igreja? Mas eu abro mão disso para exaltar o Senhor. Não, e ele entendeu perfeitamente que mesmo quando a cadeira parece desgovernada, mesmo quando os reinos terrenos parecem não ter controle, não saberem para onde ir, Deus continua assentado no seu trono, cuidando e regendo todas as coisas. E talvez seja na adversidade, com os olhos banhados de lágrimas, é que nós conseguimos contemplar o Senhor. Era nesse cenário que Isaías olhou para o reino da terra, talvez chorou porque não viu um rei da terra. As suas lágrimas, os óculos, quem sabe os óculos para o cristão, seja quem sabe as lágrimas, a dor, a adversidade. Esse tempo de dificuldade e luta tem colocado muito cristão no eixo, que pensava que podia ter tudo, que dominava tudo, que os seus recursos e o seu braço era suficiente para ele conduzir a sua força, e percebeu que tudo pode ruir num fechar de um decreto estadual nesse ou capítulo municipal. 6, sabe o que eu ainda entendo? É que ele diz: no ano que morreu. Os judeus separavam também por meses. Então o que nós podemos entender? É que Isaías não foi para o templo uma única vez e viu ao Senhor. Não, ele disse: no ano em que morreu Uzias, eu vi ao Senhor. Isso dá-nos a entender que quando ficou vazio, eu disse: e agora? Alguns dizem a quem recorrerei? Alguns dizem que ele também era, porque ele era da tribo de Judá, então ele poderia ser da família real de Davi e parente do rei. E aí alguns não foi na semana que ele morreu, não foi no mês que ele morreu, o rei Uzias, foi no ano. Dá-nos a entender esta margem luto pesado, de que ele passou um bom tempo caminhando para o templo. E em um determinado momento que ele estava lá, disse: e agora? Eu sou profeta e não era, e o que vai acontecer? Deus se revela a ele, e até tanto que quando Deus se revela a ele, ele não se posiciona como o certo, né? Ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Aí Deus faz todo o processo que nós chamamos, a brasa vive, tira do altar, toca na boca dele, purificou e tal. Aí escutamos a célebre chamada: a quem há de ir por nós? E a resposta é: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui dá uma mensagem positiva. Meu Deus, é muito lindo. E eu quero deixar claro, a grande mudança que às vezes a gente espera na igreja, que a gente espera na sociedade, não adianta eu ficar dizendo: olha, José, tu devia mudar, piripiri, tu devia mudar a igreja, porque tu não se posiciona. Note que Isaías não diz assim: Senhor, envia os fulanos de tais, os sacerdotes, envia a mim. Envia-me a mim. Essa mudança que às vezes nós desejamos no cenário da igreja, ela tem que partir de nós. Não adianta a gente criar projeto para os outros executarem. Tem que ser a gente e aí cuidando e estando junto. Essa parte entra na última pergunta. E aí eu encerro dizendo o seguinte: quais os resultados de um despertamento proveniente de Deus? Quais são os resultados que ele pode produzir? Segura aí, porque eu quero mandar um abraço para o melhor eletricista do programa de qualidade da Companhia Energética do Maranhão, atual Equatorial Maranhão, Almir Ferreira, meu amigo de São João dos Patos. Almir, um beijo no coração, deixei vários amigos, Alaine, Almir, e ele foi escolhido por não somente uma vez, mas por outras vezes, como o melhor eletricista do estado do Maranhão, da Companhia Energética, hoje Equatorial Maranhão. Um abraço, meu irmão, tamo junto. E quando eu for para as bandas do sul do Maranhão, eu vou passar em São João dos Patos para nós comermos juntos. Aí é marqueteiro. Ele não fala numa visita sem falar em comida. É desse jeito. Jesus. Deixa eu mandar um abraço, então, tá na hora dos abraços, né? Quero mandar um abraço aí para todos os meus amigos do Facebook, todas as pessoas que eu entrei em contato para estar nos assistindo, estão nos assistindo nesse momento, ao Cirlando e sua mãe. Eu disse que ia mandar um abraço, né? Ele disse que não perde uma roda dos esclarecedores. E também o pessoal de Sussuarana que estão acompanhando. Estivemos lá, dormimos lá, estive vindo de lá agora pela manhã, né? Estamos muito felizes ali com o trabalho em Sussuarana. E os irmãos têm nos abençoado. Eu acredito que eles têm sido
abençoado também com o nosso trabalho. Aleluia. Mas olha, quando eu lia essa última pergunta, Tilondon, eu fiz uma viagem a uma escola bíblica dominical que nós tivemos, falando sobre o avivamento da rua Azusa com o Raymond Seymour. Uau! Esse homem, letras em inglês, sabe, quando eu começo a ler a história desse homem, eu às vezes choro, porque ele era um homem que não sabia falar, era um homem que não tinha muito conhecimento, negro, né? negro, Era um escravo negro. E esse homem, sendo reconhecedor das suas limitações, ele poderia ter dito: eu não sou nada, eu não sou ninguém, e eu vou ficar na minha. Aquele homem começa a dobrar os seus joelhos, insistentemente e Aleluia. Constantemente. E o que me impacta e o que me faz chorar é o relato de muita gente que diz que quando se aproximava dos quarteirões da Rua Azusa, sentia a glória do Senhor. Aleluia. Através dos seus ossos que tremiam. Você sabe o que é isso, você que está em casa? Então, o que é um avivamento? Uma coisa tremenda que perpassa as quatro paredes. Que perpassa as quatro paredes, que perpassa, que ultrapassa, né, o conhecimento, que ultrapassa a cor, que ultrapassa a sua origem, né? Mas ela está diretamente relacionada à sua intimidade, à sua comunhão com o Senhor. Quando o pastor Eurico Bernstein fez essa lição que nós estamos comentando hoje, nos anos de 90, ele já falava, o tema central dessa revista é o despertamento espiritual. E nós vivemos dias onde esse tema continua sendo pertinente. E nós vemos muitas pessoas achando que o pastor, que os irmãos que estão à frente da roda dos esclarecedores, a missionária, o fulano, A ou B, precisa se levantar. Quando eu quero lhe motivar, você que está em casa, a você desenvolver, no primeiro momento do seu dia, um relacionamento com Deus. Eu sei que é muito confortável acordar mais tarde, acordar em cima da hora para ir trabalhar ou fazer qualquer outra atividade, mas eu quero lhe motivar a estar se levantando e estar dobrando os seus joelhos, clamando por essa geração. Não para que mova o coração do Senhor e mude toda a trajetória, não, mas é para que o povo seja impactado e o povo venha acreditar num Deus de providências e realmente venha surgir o avivamento. E o que é o avivamento? É quando as pessoas elas tomam posse das verdades bíblicas e quando elas se levantam como canal de bênção nessa geração. Josi, interessante quando você fala isso, me veio mais uma coisa na mente. O coração de Deus já foi movido em João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu encerro dizendo a seguinte coisa. Esse é o livro do trimestre da CPAD, tá? Neemias, Integridade e Coragem em Tempos de Crise, é o recomendado pela CPAD. É o Alienado Renovado, é o pastor de 2000, isso, 2011. Já teve uma outra lição, né, que ele era o tema, inclusive eu tenho esse livro dessa época. O comentarista, 2011, foi em 2011, mas de tudo aquilo que foi pontuado, colocado, eu quero encerrar falando a seguinte coisa. O nosso Deus, ele não está limitado a tribos de cristãos, tá bom? Nosso Deus não é tribal, o nosso Deus ele é universal. Quando a Josi dá o exemplo de Raymond Seymour, né, minha professora letras em inglês aqui do meu lado, da rede estadual e municipal aqui da nossa cidade, e ele faz uma pergunta para o pastor branco, ele sem ser ainda, e chega para ele e diz assim: pastor, posso eu, sendo negro, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? E aí ele disse: pode, e ele é batizado. O nosso Deus não está preso em minorias, o nosso Deus não está preso em preconceitos nossos, o nosso Deus não está preso em piripiri, o nosso Deus não está preso em tempos e eras. O nosso Deus é universal. O Evangelho é universal, o Evangelho é transcultural e ele está pronto para alcançar você, para lhe auxiliar, e nós estamos aqui para lhe encorajar. Busque a presença desse Deus. Pegue uma Bíblia, leia. O próprio Josh McDowell era ateu e ele começou a ler a Bíblia para examinar a Bíblia, para encontrar, refutar, e foi ali que ele se encontrou. E o fruto disso foi o livro que ele lançou
inclusive tem pela CPAD, mas, não pela CPAD não, pela Ragnos, mais que um carpinteiro. É um livro fenomenal. Evidências 1 e 2. Ó, um calhamaço. Eu quero dizer o seguinte, eu vou começar pelo que não gera, né? Não gera orgulho. Nós somos o povo do avivamento. Esse orgulho individual, denominacional, não é marca de um despertamento espiritual, mas gera arrependimento e confissão de pecados. Não existe avivamento sem arrependimento e confissão de pecados. Não existe avivamento dentro do templo que não produz uma mudança na família, em casa, no ambiente de trabalho. Não gera, ou melhor, gera desejo pela glória e pela majestade de Deus. Não para usurpá-la, mas para reverenciá-la. Não há espaço para homens, só Deus e sua glória são honrados. Reconhecimento da nossa pequenez e da baixeza do próprio homem. Desejo por oração e um retorno genuíno às Escrituras. Um repúdio pelo pecado, um ardor missionário, um desejo pelo voluntariado no reino de Deus. Um despertamento espiritual, ele tem marcas. Isso aí foi uma aplicação pastoral. Aplicação pastoral, no sentido de que avivamento genuíno, ele transforma não só a igreja, ele transforma a sociedade, porque a sociedade é a igreja é uma das bases que segura a sociedade de ruir. Então ela transforma e ela é reproduzida naquilo que Paulo escreve. Se roubava, não roube mais. Se matava? Se matava, não mate mais. Ou seja, ele vai desencadeando uma série de processos que mostram a transformação de que há um espírito atuando na vida do povo. Um desejo pelos cultos de oração, um desejo por conhecimento da palavra de Deus. A igreja para de ser um entretenimento e passa a ser um momento de culto em família. Né? Nós estamos aprendendo, inclusive, no Trelice e a Videira, muito sobre isso, né? Não só o momento de entretenimento, não só a adesão ao culto, mas uma conversão genuína, de modo que nos nossos relacionamentos mais comuns do dia a dia, alguém olha e diz assim: essa era a velha Josi. Depois que ela começou a caminhar com Jesus, é uma nova Josi. Ela está despertada, está avivada. Em nome de Jesus, adiante. Velho Adonias. Quando o cristianismo chega em um momento em que há escravidão maquiada de servidão, os servos eram presos aos seus senhores, Onésimo foge, Paulo escreve a Filemon, Paulo escreve uma carta bem curta a Filemon, e nesse intuito, lá em Efésios 6, se não me falha a memória, ele fala para os servos servir ao seu Senhor como se estivessem servindo a Cristo. O que eu entendo aqui? O cristianismo nunca foi uma ferramenta para destruir as bases de uma sociedade, mas para aperfeiçoar os seus participantes. Você Glória que é Senhor, ame o seu servo como se fosse o seu irmão em Cristo Jesus. Você que é servo, sirva ao seu Senhor como se você estivesse servindo ao próprio Deus. Nessa servidão, servindo ao próprio Deus, e nesse cuidado como amor irmão, o relacionamento se torna mais próximo de um relacionamento do plano de Deus. Eu quero só pontuar. Eu encerro dizendo muito obrigado, um abraço no coração, que o Senhor abençoe poderosamente. E muito obrigado por tudo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vou até desligar o microfone. Eu encerro dizendo para você que está em casa, quando o Adonias fala acerca de que as coisas vão piorar, existem vários filmes deixados para trás e muitos outros aí que mostram exatamente essa realidade que muitas pessoas esquecem por conta de tanto relativismo, tanto ceticismo. Então as pessoas começam a se apaixonar tanto por esse mundo que elas esquecem essa realidade. Cristo está voltando. Então que nós possamos estar a cada dia evoluindo, que nós possamos estar a cada dia mais próximos. Não deixemos para viver um avivamento, não deixemos para buscar uma presença maior do Senhor nas nossas vidas, no momento pior, nas piores situações, mas que nós tenhamos, como Daniel, um relacionamento tão próximo com o Senhor, que quando essas lutas venham, nós vejamos a presença do Senhor em nossas vidas. Então eu quero lhe motivar que você não fique para contar histórias ruins quando Jesus Cristo levar a sua igreja, mas que você esteja presente nesse arrebatamento, que você esteja manifestando na sua vida cotidiana um cristão que vive em comunhão com o Senhor. Eu quero deixar um grande abraço para todos que nos assistem, que essa palavra possa ter contribuído, ter motivado você a ter metas espirituais diárias,
para que você consiga ser a cada dia um cristão melhor. Um grande abraço. E eu quero dizer para você que é um prazer que nós temos estarmos aqui, podendo estar compartilhando experiências. Vamos nos colocar de pé. Nós queremos agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Quase 1h e poucos minutos aqui quase 2 horas de conversa aqui. Foi uma bênção. Nós queremos mandar um abraço aqui para o pastor Nil, Leandro Cavalcante, o Leandro que congregou comigo no bairro de Fátima, fui líder de jovens dele. Saudade de você também, meu amigo. Lena Santos, Tamires comentou, Almir, Helena Gomes, né, a irmã Helena que está no Rio, né, José, que você falou. A Aline participou bastante. Irmã Jaqueline, que é uma audiência garantida aqui nossa. Manuel Eugênio, Glaucionete, meus irmãos Jairo, Keila Moreira, Giselda, Martim Sebastião, Wallace, Eunice, meu irmão, hoje teve comentário aqui, irmã Luciana Batista, Irnei Santos. Tem algumas pessoas que são meus amigos no Facebook, mas eu quero só mandar um abraço para o meu celular, infelizmente descarregou, mas enfim. Conceição Magalhães, Zaca Med, Raquel Maria, meus irmãos aqui, eu estou penando aqui para falar o nome de todos vocês, mas você que não foi contemplado aqui nesse agradecimento, saiba que nós agradecemos a sua audiência. Próximo domingo nós vamos falar ainda sobre despertamento espiritual. O tema do próximo domingo é despertamento espiritual, um milagre. Jesus. Então, amanhã, vamos falar de milagres, né? Eu espero que domingo a gente esteja na formação completa aqui. E Deus nos abençoe com experiência. Então ore por nós, ore por esse trabalho. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a vida da Josi. Eu acho que ela ama esse trabalho, sabe, Zé? Mesmo, e eu quero domingo que vem contar para você que está assistindo, quero deixar já você aí na testemunho, dá meia hora para ela contar um testemunho, né, um milagre que Deus fez na minha vida, é um milagre, assim, é exatamente esse milagre que me faz ainda estar aqui. Glória irmãos, guarde seu tempo, nós vamos ocupar sua manhã de domingo, aqui é a roda de esclarecedores. Irmão Zé, nos despede em oração. Josi orou no início, rapaz, deixa de ser preguiçoso na oração, rapaz, tu falou sobre oração. Querido Deus e amado Pai, glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, tudo aquilo que foi falado, transmitido, impetrado, que sirva, ó Deus, para a edificação de nossas vidas, de todos aqueles que nos acompanharam, que sirva, Senhor, para o nosso elevo espiritual, que nós possamos ser a cada dia instrumentos de fácil manejo em Tuas mãos, que o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós seja fecundo, coroado com salvação de alma, Senhor. Abençoa o culto hoje à noite, a todos que assistiram, nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus, amém. Culto hoje à noite, não perca. Grande culto de celebração, grande culto de celebração. O culto de celebração. Culto de celebração. A graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.